Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso Tempo do Céu. Que alegria ter você aqui com a gente nesse maravilhoso momento, onde nós retiramos um tempo para meditar a palavra do Senhor, mas também para aprendermos como sermos cada vez melhor um adorador em espírito e em verdade. Já quero convidar você para ir comentando, curtindo e compartilhando esse nosso momento para que mais pessoas sejam alcançadas através desta meditação, a meditação deste livro que nós estamos fazendo. Agora os meus olhos te viram, do Monsenhor Jonas Abib, um livro que nos ensina e nos convida a sermos adoradores em espírito e em verdade. E que você que ainda não assistiu os outros episódios desse livro, se você não acompanhou ainda os outros episódios, quero te convidar, logo aqui embaixo vai estar os links para que você possa ir assistindo e acompanhando a leitura desse livro, que vai cada vez mais também fazendo curas nas nossas vidas, cura em nossos corações e vai também realizando maravilhas nas nossas vidas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nas nossas redes sociais, é muito importante para cada um de nós. Já quero aqui também lembrar que este Tempo do Céu é uma providência do Deus para nossas vidas, e se você quiser de alguma forma colaborar com toda a nossa produção aqui do lado tem o QR Code e você pode então fazer a sua doação espontânea, que é muito, muito importante e que será muito bem-vinda. E que Deus lhe abençoe e Deus lhe pague. Possamos então continuar com a nossa leitura deste livro. Se você está com seu livro aí, nós hoje vamos ler a página 22 do livro para continuar mergulhando nessa dimensão da adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Monsenhor Jonas Abib falando como é que ele forma os membros da Canção Nova. Costumo dizer para os membros da Canção Nova que Deus nos forma na oficina da vida, nas atividades do dia a dia. Ele quer, pelo Espírito Santo, nos ensinar a adorar e nos transformar. Deus quer nos deixar fortes no Espírito. Moisés teve que ser transformado e trabalhado no convívio com o povo de Deus. Ele entrava na dimensão do divino e assim era trabalhado pelo Senhor. Então, como no capítulo anterior, o livro nos convida a sermos trabalhados por Deus e Deus ir trabalhando em nós, dentro de nós, através da adoração. E aqui, hoje, no episódio, ele vai dizer, então, que é um processo contínuo, ou seja, não é somente poucas vezes, mas sim uma coisa contínua. Vamos ler, então. A página 22, você que está acompanhando aí com o seu livro, diz assim: muitos esperam mudanças repentinas, só que isso não existe. Só esse pedacinho aqui já é interessante a gente comentar. Muitas pessoas acreditam numa mudança rápida, fácil, mas isso não existe, ele já lembra a cada um de nós. Há uma primeira mudança. Nós nascemos de novo. E quando nascemos, somos pequenos. Tudo começa pequeno. Também a criatura nova que tem vida, quando temos um novo nascimento, é pequena. Então ele vai dizer que todos nós que nascemos de novo, porque o livro nos convida a nascer da água e do Espírito, aquele que nasce de novo para uma vida em Cristo é pequeno. E quando a gente é pequeno, quando somos crianças, eu que tenho os meus filhos e as minhas filhas, eu sei como é. Eles não sabem de nada e muitas vezes acham que sabem. É verdade.
Nós também somos assim com Deus. Achamos que sabemos, mas somos ainda pequenos na presença de Deus. Toda a atitude de Jesus, cada gesto seu, é prova do que ele era. Vemos que cumpria plenamente a palavra. Por isso, Jesus é o Verbo encarnado, o verdadeiro homem, que não teve medo de assumir sua realidade e viver intensamente o ambiente formador de Deus. Ele então vai dizer aqui que Jesus não teve medo de viver no ambiente que formou ele. E ele vai dizer aqui, olha só, sua realidade e viver intensamente o ambiente formador que Deus lhe colocou. Ser filho do carpinteiro José de Nazaré, era filho, e não do rei de Belém de Judá. Jesus não teve medo de começar por baixo. Ele sempre soube que é na pequena coisa que cresce e se transforma um homem de Deus. Então Jesus não teve medo de começar pequeno. Que nós não tenhamos medo de começar pequeno. O mundo hoje quer que nós sejamos grandes, mais fortes, mais poderosos, mais inteligentes, mais rápidos. Também muitas pessoas que vêm para a igreja querem também da mesma coisa. Querem ser os mais rápidos, os mais aparecidos, os melhores. E muitas vezes se frustram porque a recompensa não vem das pessoas, vem de Deus. E a própria palavra vai dizer que Deus resiste aos corações dos soberbos. Então, que nós precisamos aprender a ser pequenos diante de Deus. Olha que interessante. Ele não teve medo de ser filho do carpinteiro de Nazaré, do José de Nazaré, e não ser o filho do rei de Belém. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e agimos como se fôssemos filho do rei da Inglaterra, agora o rei da Inglaterra mesmo, ou filho do grande e poderoso Senhor, não, aqui da terra, não somos. Precisamos, para aprender a ser filho do Deus Altíssimo, ser também filho do José de Nazaré, homem simples, humilde, que maravilhoso. O pai de Jesus, não é à toa que a igreja tem uma devoção maravilhosa a São José, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele nos ensina que é possível ser santo diante de tanta santidade, mesmo vivendo com Nossa Senhora e vivendo com Jesus. Oh, meu Pai, nos ensine. O livro continua nos dizendo: Ele sempre soube que é na pequena coisa que cresce e se forma um homem de Deus. É nas pequenas coisas que nós somos fiéis no pequeno e que Deus vai fazendo com que cresçamos na graça e sabedoria e diante de Deus nós sejamos um grande homem, uma grande mulher. O livro continua nos dizendo: é preciso compreender, quando nos encontramos com o Senhor, somos tomados pelo entusiasmo e queremos ser diferentes. Só que nós esquecemos de que tudo começa pequeno. Não se dá num passe de mágica. Uma criança cheia de vida acorda cedo e passa o dia brincando. Dorme um pouco, mas acorda novamente cheia de energia. E na hora de dormir, quer continuar brincando. A criança ainda tem muito a crescer e aprender. É na adoração pessoal, em grupo, em comunidade, que nós vamos crescendo e nos transformando. É um processo contínuo. É pela adoração que isso acontece. Então, aqui ele comenta novamente que nós precisamos ser como crianças e entender que temos muita coisa ainda a aprender. Eu tenho muito ainda para aprender, muito mesmo. A adoração é assim: estar diante do Senhor, exposto no ostensório ou fechado no sacrário, nas atividades de casa, nos afazeres do trabalho,
na escola ou no campo. O importante é estar ligado e em sintonia com o Senhor. A dimensão do divino nos envolve e o Senhor envia as suas graças. Então ele vai dando mais passos para que nós possamos aprofundar na adoração. E ele continua nos dizendo: gosto de comparar a adoração com uma pessoa que se machuca, tem luxações e o médico pede para, durante um tempo, tomar banho de luz. Durante um tempo, a parte machucada é inchada, fica exposta à luz. A pessoa não sente nada, mas os raios penetram e realizam com eficácia seu trabalho de restauração. Basta ver hoje as cirurgias que são feitas com raio laser. Deus não é uma energia, mas é preciso ficar exposto diante dele para que, pelo seu poder, ele nos transforme por inteiro. E aqui ele volta a nos recordar que, diante de Deus, às vezes a gente quer fazer grandes coisas e movimentos. Se você pode, como eu já disse, graças a Deus. Mas se você se sente ainda criança, como eu às vezes me sinto e como nós nos sentimos, diante dele só olhe para ele. Olhe para o sacrário. Permita Deus falar com você. Permita Deus entrar dentro do seu íntimo, no teu interior e fazer uma transformação que só Ele sabe o que é necessário e como é que tem que ser feito isso. Permita Deus fazer isso em você. Como Ele lhe recorda, é como os raios de sol. Você não precisa fazer muita coisa para poder você ser atingido pelos raios de sol. Mas, se você ficar exposto a ele, os raios já vão fazer isso em nós. A ciência hoje já nos explica que os raios de sol, durante certos horários da manhã ou no final da tarde, fazem muito bem à nossa saúde. Até vitamina D, se eu não me engano. Então, ajuda a nossa saúde, mesmo só você estando exposto ao sol. Assim é a Eucaristia, assim é o sacrário fechado, assim também é nos momentos que nós estamos trabalhando, fazendo as atividades. Se nosso interior está ligado a Deus, Deus já vai trabalhando em cada um de nós. E ele termina que ele nos transforma por inteiro. Porque às vezes a transformação só está exterior, mas o interior ainda precisa de muita transformação. Eu preciso de muita transformação no meu interior. Há muitas pessoas que chegam até mim com doenças humanamente impossíveis de serem curadas e até desenganadas pelos médicos. Eu tenho dito a elas que comunguem diariamente e façam todos os dias a adoração ao Santíssimo Sacramento, porque esses raios divinos, muito mais do que o laser, penetram e mudam as pessoas na saúde, na alma, no seu temperamento e no seu passado ruim, do qual carregam coisas erradas e que pesam sobre elas. Olha que maravilha isso aqui. O simples fato de você estar exposto a Jesus, ali com Ele, olha o que faz na nossa mente, na nossa alma. Ele vai dizer, ó, na alma, no seu temperamento e no seu passado ruim. O Senhor pode transformar até o passado ruim, no qual carregam coisas erradas e que pesam sobre elas. Coloque os seus pesos na mão do Senhor, Ele sabe o que fazer com eles. Aquilo que pesa a sua alma. E Ele continua nos dizendo aqui: tenha paciência com você mesmo e com a ação de Deus, porque ninguém muda de uma hora para outra. Caminhe corajosamente no longo e doloroso processo de corresponder ativamente à ação do Espírito Santo que trabalha em nós. Deixe-se curar e transformar. Colabore com Ele, para que se faça em nós a nova criatura, o homem e a mulher de Deus. É um processo longo, duro e sofrido. Precisamos acreditar nele.
Nós o vivemos na canção nova e investimos o melhor de nós mesmos para que todos atinjam essa transformação radical e a consequente plenitude do homem novo à imagem de Jesus Cristo. Então ele diz aqui para nós que é preciso se deixar, que você possa se deixar. E ainda lembra, é um processo doloroso, e é muitas vezes doloroso, e é difícil. Chegar e reconhecer que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu só penso em mim mesmo, egoísta, que eu só penso nas minhas vontades, nos meus desejos, que eu só quero fazer do meu jeito. E chegar diante de Deus, diante de Jesus, e permitir que Ele transforme isso dentro de nós, através do seu poder e da sua presença. Então ele diz assim, que até receita para as pessoas que estão doentes fazer muitas visitas ao sacrário. Dom Bosco dizia, se você quer poucas graças, visite poucas vezes o sacrário. Mas se você quer muitas graças, visite muitas vezes o sacrário. É o que o Monsenhor, que também nos ensina hoje. É um processo doloroso, duro e sofrido. É necessário estar muito decidido a fazer esse processo de dor, de sofrimento, mas de muita graça dentro das nossas vidas. Aí ele vai dizer que lá na Canção Nova, como ele mesmo ensina os seus filhos, nós o vivemos na Canção Nova e investimos o melhor de nós mesmos para que todos atinjam esta transformação radical. E aí a importância de viver em comunidade. Porque em comunidade um vai ajudando o outro a ser melhor. Até tem muita gente que interpreta de forma diferente a palavra de Jesus que diz suportai uns aos outros. Suportar não é só aguentar a dificuldade do irmão. Não, não é só isso. Mas suportar é ser suporte. É ser um degrau. É ser alguém que ajuda a pessoa a ser melhor. Suportar é fazer com que ela suba, com que ela seja melhor. E aquilo que a palavra diz, considerai a todos superiores a vós. É um conselho que Jesus nos dá no Evangelho. Então, através desse suporte, nós possamos, então, ser essas pessoas que ajudam os outros a ser cada vez melhores. E assim, Deus vai também nos curando. E ele vai dizendo aqui também, é um processo de crescimento, requer ambiente e alimento. Por outro lado, ajuda no processo de cura e de libertação do homem ferido, amarrado, preso, bloqueado. Olha só, ele vai dizer então para cada um de nós que esse processo nos ajuda se nós estamos presos, amarrados, feridos, bloqueados. Esse processo de cura que vai acontecendo através da adoração, através da entrega do nosso coração na adoração, faz com que nós sejamos libertos. E ele vai dizer ainda, é a aplicação da salvação de Jesus à pessoa na situação concreta em que ela está. Jesus está aplicado, é como se fosse uma injeção de remédio do Espírito Santo, aleluia. Esse Espírito Santo é aplicado em nós e através dessa aplicação do Espírito Santo em nossas vidas, nós então entendemos que estamos precisando dessa cura e o Senhor vai nos transformando e nos curando. Trata-se de um processo duplo e interligado. Para que a cura e salvação aconteça, é necessário que o homem novo aflore e seja assumido. Por fim, para que o homem novo caminhe para a plenitude do homem novo, a imagem de Jesus Cristo, é preciso que o homem velho avance na direção da cura radical que o Cristo Salvador veio trazer, e assim a adoração realiza esta obra em nós. Então, para que esse homem novo nasça, é preciso que ele caminhe. Meus irmãos e minhas irmãs, a cura não é uma coisa que acontece da hora para outra.
O livro nos recorda nesse capítulo hoje. A cura não é um toque mágico, e sim uma caminhada de cada um de nós que vamos caminhando para sermos curados e libertos. Então, nós precisamos estar dispostos a fazer essa caminhada. E caminhar é também viver a missão que o Senhor nos confia. Se você ainda não serve por algum motivo ou outro, se você deixou de servir alguma comunidade, algum lugar, pense, o Senhor convida cada um de nós. Na caminhada, nós vamos sendo curados. Se você pode, incline sua cabeça, feche seus olhos. Nós nos colocamos em oração, pedindo para que o Senhor, através do seu poder e da sua autoridade, que o Senhor transforme os nossos corações, transforme as nossas vidas, transforme as nossas formas de pensar, venha nos libertar de todo bloqueio. Essa palavra hoje me chamou muita atenção, o bloqueio. Quantas pessoas estão bloqueadas e bloqueando os outros? Existem bloqueios na mente, bloqueios nos pensamentos, bloqueios naquilo que viveu no passado, bloqueio por causa de traumas. Esses bloqueios possam ser retirados agora pela presença do Espírito Santo na sua vida. Nós queremos, Senhor, que o seu Espírito Santo venha quebrando as barreiras, quebrando os bloqueios da nossa mente, para que assim nós possamos alcançar essa graça de estar sempre ligados em Deus e permitir que Deus vai transformando as nossas vidas e transformando o nosso ser, porque nós queremos cada vez mais estar íntimos e ligados e assim experimentar essa alegria do céu que só pode vir do coração de Jesus. Receba nesse momento, meu irmão, minha irmã, a libertação de bloqueios na sua mente. Você que tem pensamentos ruins, pensamentos de morte, de tristeza, de angústia, receba nesse momento a libertação desses bloqueios, que a graça de Deus possa te alcançar e te libertar e te curar através do poder do nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, como a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém, povo de Deus. Que maravilha. O primeiro que recebe sou eu. E eu fico tão agradecido a vocês também que estão aqui comigo, acompanhando a leitura desse livro. Lembrando que os links, se você quiser comprar este livro, vão estar aqui, logo abaixo, os links, para que você possa adquirir esse livro maravilhoso e acompanhar a leitura junto com a gente. Esse livro, Agora os Meus Olhos Te Viram, do Monsenhor Jonas Abib, que nos ensina a sermos adoradores em espírito e em verdade, cada vez melhor. Se você também pode e quiser nos ajudar, aqui do lado tem um QR Code, você pode fazer uma doação espontânea. Qualquer valor é muito bem-vindo para que nós possamos cada vez mais crescer na evangelização, porque também requer recursos, mas a providência do Senhor é perfeita e eu não duvido dela. Por isso, lembrando também, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha. É muito importante. As redes sociais vão indicando para que mais pessoas possam cada vez mais também chegar a nosso tempo do céu e experimentar essa graça de Deus, que é a leitura desse livro. Quero agradecer mais uma vez. Um abraço fraterno, Deus abençoe e até a próxima.